Meninos, tudo bem? Continuando os nossos estudos, nós vamos abrir a nossa apostila na página 281 de Ciências, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso terrário. Então, o terceiro ano B conseguiu fazer o terrário em tempo ainda, né? Terceiro ano A ainda não fez, mas no dia da expoliderança a gente pôde ver. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o terrário. O terrário ele é um mini jardim que imita o ambiente natural. Ele pode ser montado em um recipiente de vidro ou de plástico transparente e costuma ter pedras, carvão, terra e plantas. Observando o terrário, então, nós podemos compreender como que é o funcionamento de muitos fenômenos da natureza. Bom, então no nosso terrário, nós colocamos primeiro uma camada de pedra, depois nós não pusemos o carvão, nós colocamos terra, nós colocamos algumas mudas, aguamos esse terrário, colocamos água e depois nós vedamos a tampa do terrário, né? Colocamos um plástico transparente, vedamos para que não entrasse ar nem saísse, para a gente verificar o que ia acontecer, ok? Então aqui vocês tiveram aqui os materiais, os procedimentos de como fazer. E agora a gente vai ver aqui o que aconteceu com ele. Nós fizemos ele 2 dias antes da expoliderança e no dia da expoliderança a gente pôde ver o que aconteceu. Então nós vamos responder aqui, ó. Houve alguma mudança no terrário depois que ele recebeu água? O que aconteceu com as plantas? Então, depois desses dias, o que a gente observou? Que apareceram gotinhas de água na parede do terrário e as plantas continuaram vivas, né? O que muitos alunos colocaram às vezes que as plantas iam morrer sem ar, né? Então isso não aconteceu, as plantas continuaram viçosas, bonitas e apareceram gotículas de água na parede do terrário. Agora, por que você acha que isso aconteceu? Então, essa pergunta eu vou deixar para vocês responderem. Então, ela é pessoal. Diante de tudo que nós aprendemos, por que vocês acham que aconteceu das plantas continuarem vivas e aparecerem essas gotinhas de água na parede do terrário? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, vocês fizeram na última aula de ciências o experimento da transpiração das plantas. Então, olha aqui, nós lemos isso daqui, nós falamos sobre o terrário, sobre as gotículas de água que aparecem, né? Sobre o processo do ciclo da água que acontece dentro do terrário, como que a água evapora e depois ela encontra a superfície fria do plástico, se condensa, voltando a ser gotinhas de água, né? E cai como se fosse uma chuva. Então, nós vimos isso. E eu pedi que vocês fizessem essa experiência sobre a transpiração das plantas. Bom, aqui nós colocamos um saco plástico, colocamos um pedaço da planta, uma folha, né, dentro desse saco, fechamos bem o saco transparente e colocamos esse no sol para ver o que acontece. E olha só. Depois de algum tempo no sol, o que vocês observaram? Será que todo mundo conseguiu ver? Então vamos lá. O que você observou? Que apareceram gotinhas de água dentro do plástico. São gotículas bem minúsculas e que aparecem, que você tem que olhar direitinho para enxergar. Então, por que isso aconteceu? Porque a folha transpirou. O vapor da água eliminado pelas folhas, ele se condensa na superfície do plástico. Então, pessoal, é uma prova que as plantas transpiram. Quando ela transpira, esse vapor, ele tende a subir. Porém, como tem o plástico, chegando no plástico, o plástico é frio. Então, ela se condensa, ela volta a ser gotinha de água novamente e ela fica aquele molhadinho no plástico, tá bom? Então, isso prova que as plantas transpiram. Bom, nós falamos aqui, por meio da transpiração,
Uma árvore de grande porte da Amazônia, ela pode liberar na atmosfera cerca de 500 litros de água na forma de vapor por dia. É muita coisa, né, pessoal? Esse vapor é importante para a vida de muitos animais das florestas tropicais. Por isso, são fundamentais a preservação das florestas e a recuperação das áreas nas quais elas foram destruídas. Vocês verem o tanto de vapor de água que essas árvores que estão na Amazônia, quanto que elas mandam por dia de vapor, é muita coisa, né? E depois nós vamos ver lá na frente que essa vaporização ela é responsável pelas chuvas, né? E que vem para todo o país, ok? Então, essa é a importância também desse ciclo da água e da transpiração das plantas. Bom, na página 285, vocês já fizeram, nós vimos nas duas turmas, sobre esse processo, né, de como que a água chega até as folhas. Então, nós vimos que ela absorve a água do solo através da raiz e o caule transporta essa água para todas as partes da planta, por isso que elas mudaram de cor, lembra? Então, olha aí a presença de água no interior das plantas. Nós vimos, nós respondemos. E aí, pessoal, eu pedi para vocês assistirem um vídeo na semana passada sobre o ciclo da água na natureza. Vocês assistiram? Aquele vídeo nos ajuda a entender bastante como que ele acontece. E aqui eu coloquei vídeo que mandei ontem. Não foi ontem, né, pessoal? Foi semana passada. Então, olha só. Nós temos aí a ilustração desse ciclo da água, como que ele ocorre, né, através do sol, que aquece a água da superfície da terra, que está presente no mar, nos lagos, através da evaporação das plantas, da transpiração das plantas e evaporação, essa água evapora, sobe para a atmosfera, nós sabemos que o ar quente sobe, e lá ele encontra uma atmosfera mais fria, né, uma temperatura baixa, e ela se condensa, formando gotículas de água. Quando ela se condensa, ela forma as nuvens, e essas nuvens, quando ficam carregadas, elas caem em forma de chuva. Dependendo da temperatura, ela pode cair até em forma de neve ou granizo. Ok, pessoal? Então, eu espero que isso fique claro. Quem não assistiu o vídeo, volte lá uns dias atrás, assista, porque é bem legal. Bom, aqui nós temos um resumo do que acontece. Então, o calor do sol, ele evapora a água dos rios, dos mares, lagos e promove a transpiração das plantas. Esse vapor de água sobe para a atmosfera. O vapor se resfria e quando entra em contato com o ar mais frio da atmosfera, originando muitas gotinhas de água. Essas minúsculas gotas formam as nuvens, e quando muitas gotinhas se unem, elas caem na forma de chuva. Quando o sol volta a brilhar, tudo recomeça. O ciclo da água é como um movimento de vai e vem. Nele, a água evapora, se condensa, formam as nuvens e depois se precipita na forma de chuva, voltando para onde começou. Legal, né, pessoal? Muito bom. Então, aqui tem uma atividade. Olha só. Elabore um texto explicando como acontece o ciclo da água na natureza. Então, vocês podem falar com as palavras de vocês, mas é importante que vocês coloquem todo o processo, tá bom? Como que ela acontece? Então, comece colocando sobre o calor do sol, que ele evapora a água da superfície da terra. Fale sobre o processo de transpiração das plantas, que esse vapor de água sobe para a atmosfera. Coloque, né, que quando esse vapor se resfria, ele origina muitas gotas de água, muitas gotículas de água. E essas gotículas é que formam as nuvens. E quando elas se juntam e ficam muito pesadas, né, elas caem em forma de chuva. E volta a acontecer tudo novamente. Então, é importante que vocês coloquem isso bem explicadinho, tá bom? Com as palavrinhas de vocês. Então, muito bem, para quem acompanhou novamente,
essa aula de ciências, recordando esse assunto, né? Aqui, pessoal, nós vamos falar na próxima aula de ciências, sabe? Falando mais sobre os raios, tá bom? Nós vamos falar na próxima aula. E eu gostaria que vocês fizessem a página 288 e a 289. E amanhã, no próximo vídeo, nós vamos fazer a correção, tá bom? Então, olha aí. O terrário, quando bem feito e cuidado, ele pode durar anos. Então, vocês vão escrever 2 cuidados que devemos tomar durante a montagem desse terrário. Então, o que não pode acontecer, o que deve acontecer? Então, vocês coloquem 2 coisas necessárias durante a montagem. Depois, no exercício 2, na ilustração abaixo de um terrário, indique, com setas vermelhas, qual o caminho da água que evapora, ou seja, da água quando vira vapor. Então, ela sobe, ela desce. Com setas azuis, desenhe o caminho da água que precipita, ou seja, a água que retorna ao solo. Então, é só fazer as flechinhas, né? Ou subindo ou descendo, tá bom? Com bastante atenção. Observe a ilustração e pinte de amarelo o local em que a água está sendo absorvida. De vermelho, a parte da planta por onde a água absorvida é transportada. E de azul, a parte da planta em que há perda de água por meio da transpiração. Então, tem 3 partes nessa planta, vocês vão usar as cores certas para pintar cada parte. E na página 289 tem uma cruzadinha. Então, vocês vão ler as frases abaixo e completar a cruzadinha com as palavras que estão faltando. Então, bem legal essa cruzadinha, pessoal. Amanhã a gente vai fazer a correção, ok? Então, façam a página 288 e 289 de ciências. Conto com a parceria de vocês, pessoal. Bons estudos, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Olá, meninos. Bom, nesse vídeo agora nós vamos dar início às correções das atividades 13 e 15 sobre o ciclo da água de ciências. Então, vamos lá? Bom, nessa atividade primeira, eu pedi para vocês pintarem essa imagem, observando o ciclo da água, como que acontece na natureza, ok? Então, vocês pintaram, observaram as setas, e agora a gente vai responder. Corrigir a correção. Vamos lá. Marque para verdadeiro e F para falso. Letra A. O vapor de água que sobe da Terra para a atmosfera, encontrando camadas mais frias, se condensa e formam as nuvens. Então, pessoal, verdadeira, né? Então, o vapor de água que sobe da Terra para a atmosfera, quando ele chega numa camada mais alta, onde a temperatura é mais baixa, ele se condensa, quer dizer, ele volta para o estado líquido, formando gotículas de água e então formando as nuvens. Letra B. No ciclo da água, a chuva não tem importância fundamental para os animais e plantas? Falso, né, pessoal? A gente sabe que as chuvas são extremamente necessárias para a sobrevivência das plantas e dos animais. Letra C. A água das nuvens precipita-se na superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo. Então, essa alternativa é verdadeira. Conforme a temperatura que está na atmosfera, ela não vem em forma de chuva, né? Ela pode vir em forma de neve ou de granizo também. Letra D. No solo, a água da chuva pode escorrer até um rio, lago ou mar. Então, a informação está verdadeira, né? Por quê? Porque quando a chuva cai, além dela infiltrar no solo, ela também pode escorrer para os rios, lagos, mares. Então, vamos lá. Letra E. A evaporação da água umedece o ar que respiramos. Então, a informação verdadeira, né? Então, no nosso ar está presente, então, um vapor de água que deixa nosso ar com a umidade boa, né? Que às vezes a gente sente quando não chove,
o ar seco. Quando chove, a gente sabe que o ar fica mais úmido. Por quê? Porque quando chove, a água evapora e esse vapor faz parte do ar. E esse ar nós respiramos, então, um ar mais fresco, um ar mais gostoso, né? Então, vamos lá. Explique em poucas palavras a trajetória do ciclo da água na natureza. Meninos, esse daqui eu não fiz em poucas palavras, não. Eu coloquei bem completo. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham uma ideia do todo. E eu quero que vocês tenham feito assim de uma forma que dê para entender. Então, eu pus de forma completa. Não precisa ser igual a minha está igual da apostila, aliás. Mas de uma forma que vocês entendam, tá bom? Então, vamos fazer a correção. Olha lá. O calor do sol evapora a água dos rios, mares, lagos e promove a transpiração das plantas. Esse vapor de água sobe para a atmosfera. O vapor se resfria quando entra em contato com o ar mais frio da atmosfera, originando muitas gotículas de água. Essas minúsculas gotas formam as nuvens. E, quando muitas gotículas se unem, elas caem na forma de chuva e tudo acontece novamente. Então, aí tem uma explicação bem completa de como ocorre esse ciclo da água na natureza. Vocês também tiveram acesso ao vídeo que eu mandei para vocês sobre o ciclo da água, né? Uma ilustração, um vídeo do YouTube mostrando como acontece o ciclo da água. Então, é importante que vocês, na hora de estudar, na dúvida, vocês revejam esse vídeo para que vejam como que ele acontece, tá bom? Próxima, atividade 15, sobre os estados físicos da água. Então, aqui é uma atividade de revisão, né, no assunto que nós já estudamos, para vocês estarem lembrando. Então, procure no caça-palavras os nomes das mudanças de estado físico da água. Então, aqui vocês tinham um caça-palavras para procurarem o nome dessas mudanças. Então, nós achamos aqui solidificação, fusão, evaporação e condensação. Muito bem aí para quem acertou, né? E agora para a gente completar com o nome dessas mudanças. Do estado líquido para o estado sólido, como chama essa mudança? Então, olha aí, solidificação. Muito bem. Segundo, do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Aqui vocês podem me perguntar, tia, mas lá no caça-palavras está a evaporação. Então, qual é a diferença? Então, pessoal, a evaporação é uma das formas de vaporização que tem, tá? Bom, então vamos lá. Do estado gasoso para o líquido, condensação. E do estado sólido para o líquido, fusão, ok? Vale relembrar isso daí, também saber quando que perde e quando ganha calor, né? Então, a solidificação, ela ocorre quando perde calor, né? Quando o líquido perde calor, ele se solidifica. O estado líquido para o gasoso é quando ele ganha calor. A condensação, quando o estado gasoso passa para o líquido, ocorre quando ela perde calor. E a fusão do estado sólido para o estado líquido é quando ele ganha calor, ok? Então, isso é importante vocês saberem. Bom, beijinhos então, sobre a correção do bloco de atividades. Para amanhã vai ficar mais uma folha de matemática, atividade 17, ok? Então, façam com bastante atenção, façam a correção e até a próxima.